Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o Fernando. Antes da gente começar, eu queria confirmar com vocês. Todos e todas estão me ouvindo bem? Podem comentar no chat, por favor? Todos e todas me ouvem? Me ouvem, ok, muito bem. Então, olá, bem-vindas, bem-vindos, boa noite. Eu sou o Fernando e esse evento aqui de hoje, deixa eu só encontrar aqui. O evento de hoje é A Edição como Ferramenta Narrativa. E essa é uma iniciativa da EBAC. Bom, apresentado o tema, eu queria já começar a entender quem são vocês que estão nos acompanhando hoje. Então, minha primeira pergunta, agora que eu já sei que estão me ouvindo bem, é: de onde vocês são? Vocês são aqui de São Paulo, são de outras partes do país? Eu queria muito conhecer vocês, então, por favor, comece a me contar de onde vocês são. Ok, Porto Alegre, São Paulo, Vila Velha, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Blumenau. É um evento bastante extenso, isso é ótimo. Olha, Varginha, Rio de Janeiro, Curitiba, Arapiraca, que bom, é bom ver tanta gente de tantos lugares que a gente consegue se unir a novos profissionais de todos os cantos do país, né? Não só da região em que a gente está. Então é bom ver tanta gente como Florianópolis, Salvador, São Paulo, reunidos aqui entre nós. Minha próxima pergunta é a seguinte: eu queria conhecer vocês também de onde vocês são, mas não só do estado, da região, mas de qual ponto da carreira vocês estão falando. Vocês já têm familiaridade com a edição de filmes? Vocês já são editores e editoras? Vocês estão entrando nesse universo? Quem são vocês dentro nesse sentido? Vocês já são profissionais? Vocês são interessados na área? Bom, então já sei que o Bruno é montador e editor. Então já temos alguém que vai estar falando de igual para igual com a gente. Temos um professor de audiovisual do SESC, editores, temos um estudante de pedagogia, estudante de design mais interessado na área, videomaker, temos uma atriz que esse ano começará a estudar cinema e TV, filmmaker, editores, advogada interessada na área. Pergunto isso, gente, pelo seguinte: eu quero entender quem são as pessoas que estão junto com a gente conversando, porque o evento de hoje vai ser muito mais legal se for uma conversa entre todos nós. Eu, o nosso convidado, e vocês que estão aqui com a gente. Vocês estão vendo que o chat é um jeito excelente para entrar na conversa com a gente. Então, quaisquer dúvidas, quaisquer colocações, seja para o nosso convidado, seja entre vocês mesmos, eu já mostrei para vocês que o chat funciona muito bem nesse sentido. Então, usem ele à vontade. Tudo bem? O que eu ia sugerir para vocês é o seguinte: já que todos e todas estão bem familiarizados com o chat, tem um segundo recurso que eu quero falar agora para vocês. Estão vendo que tem um ícone com um ponto de interrogação em cima da caixa de texto? Tem um ícone com um balãozinho de diálogo e do lado tem um ponto de interrogação, correto? Bom, quando vocês clicam lá, aí fica marcada a pergunta de vocês. Eu tenho certeza que é uma pergunta que é para ser respondida pelo nosso convidado. Então, qualquer comentário sobre a internet falhou, o áudio está baixo, não entendi, oscilou, usem o chat normalmente. Qualquer pergunta para o nosso convidado, usem o ícone de ponto de interrogação, porque assim a pergunta fica marcada e eu consigo compartilhá-la com todo mundo. Tudo bem? Acho que eu falei um pouco rápido demais, mas eu acho que todo mundo conseguiu me entender. Só me deem ok se eu me fiz claro? Ok, Matheus já falou que beleza, Pedro falou que tranquilo, deu para entender. Ótimo, então estamos todos juntos. Isso é ótimo. Bom, todo mundo já chegou bem, todo mundo já entendeu como é que funciona. Deixa eu explicar uma última coisa que vale a pena ser dita e eu começo a me debruçar sobre o tema de hoje. Vocês devem estar vendo aqui em cima do vídeo da gente um botão escrito clique aqui, correto? Eu vou falar dele mais para frente, mas para vocês que têm interesse na área, que estão querendo lapidar, estão querendo absorver mais ferramentas, estão querendo entrar nesse universo, ou estão querendo se expandir os repertórios, recomendo que vocês cliquem no botão clique aqui, porque ele garante uma oferta exclusiva para o curso de edição. Eu vou falar disso mais para frente, mas para vocês já ganharem tempo, cliquem no botão, vejam do que se trata e, bom, eu garanto que vale a pena. Se vocês que estão chegando aqui não conhecem a EBAC, então, por favor,
Me permitam apresentá-la. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada aqui em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e alunas dos nossos cursos, eles são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Um grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos nossos professores, que eu acabei de falar para vocês, é a oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. Na área de edição de filmes, que é o assunto de hoje, vocês vão se tornar profissionais com ferramentas que vão muito além do domínio de software de edição. Aqui vocês aprendem de forma criativa, trabalhando com enredo, com ritmo e adequando as suas produções para diversas plataformas de transmissão. A coordenação do curso é da pessoa aqui exposta para a gente, o Jair Pérez. Ele é editor de filmes sênior, com mais de 25 anos de experiência, acumulando trabalhos incríveis no mercado nacional e internacional em publicidade, longas-metragens, séries, documentários, videoclipes e branded content. E tem a experiência do Duda Isik, que é o nosso convidado de hoje, que além de ser professor do curso, é fundador e diretor executivo da produtora The End, que nos últimos 15 anos trabalhou com mais de 40 longa-metragens com os principais diretores e produtoras do país. Falei bastante, mas eu vou ser ainda mais claro mostrando para vocês o trailer do nosso curso. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. O mercado audiovisual ele cresceu muito. Infelizmente, a formação dos profissionais não acompanhou esse crescimento. Você precisa ter bagagem cinematográfica, você precisa ter um conhecimento técnico de como conduzir uma história, como envolver o espectador e fazê-lo seguir na emoção que você, editor, está criando para ele. O curso da EBAC de edição de filmes ele foi justamente pensado na contramão. Ele vai para pessoas que não estejam interessadas tanto em dominar o programa de edição, mas dominar a técnica de editar. O editor, basicamente, é um contador de histórias. O cinema ele só existe a partir da edição. O aluno formado no curso de edição de filmes online da EBAC poderá trabalhar com produtoras, com agências, com emissoras de TV, com canais de YouTube, com Instagram, não importa a mídia. Você pode, inclusive, trabalhar com os seus projetos pessoais. A gente vai ensinar para vocês técnicas, teorias e fundamentos, estudos de narrativa, tudo isso embasado com exercícios práticos, tudo de uma maneira ágil, com exemplos cinematográficos, com filmes de fácil acesso, para que vocês possam, ao mesmo tempo, aumentar sua bagagem cinematográfica, que é necessária para a formação de um profissional de edição. E ao terminar o curso, você vai se sentir muito mais seguro para dialogar criativamente com diretores e produtores. Eu sou o Jair Pérez, criador do curso de edição de filmes online da EBAC. E eu sou o Duda Isik, e eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Bom, acho que o curso já está bem apresentado agora, acho que todo mundo já entendeu de qual universo a gente está partindo, todo mundo entendeu qual a qualidade da EBAC e dos profissionais envolvidos com ela. Então, só respondendo rapidinho a Crislane, queria muito, pena que já vou iniciar o de marketing digital. Olha, clica no botão aqui em cima, de repente você vê que a oportunidade de hoje te contempla, que vale a pena para você fazer os dois cursos ao mesmo tempo, talvez uma coisa beneficie a outra. Eu não vou falar agora tanto sobre isso, mas vai ganhando tempo e já clica no botão. De repente isso te interessa e te ajuda. Falei bastante sobre isso por enquanto. Vamos falar do que vocês também estão interessados em ouvir, que é o nosso convidado. Para falar sobre carreira de edição como ferramenta narrativa,
o nosso convidado especial é o nosso professor, o Duda Ezik. Com mais de 15 anos de experiência, ele já trabalhou em mais de 40 longa-metragens nas principais produtoras do país e com diretores como Bruno Barreto, Selton Mello, Vicente Amorim e Karim Ayonus. Ao longo da carreira, ele já entregou mais de 300 episódios para a TV, para canais como HBO, Netflix, Space, TNT, Discovery, entre outros. E ele também é fundador executivo da The End, que é um estúdio criativo dedicado à edição e à pós-produção. Tudo isso. Então, queria que vocês dessem as boas-vindas ao nosso convidado, o Duda. Duda, se você puder já ligar a sua câmera, abrir a câmera e o microfone, vai ser um prazer conversar com você. Oi, Fernando, tá ouvindo? Oi, Fernando, você ouve? Oi, Duda, te ouço sim. Tudo bem? Ok, Tudo então bom, estamos todos ouvindo. Queria agradecer bastante por você estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. É um prazer conversar com você. Então, acho que é isso. Eu já te apresentei, o vídeo já te apresentou, mas eu queria te oferecer a oportunidade de se apresentar para a gente. Você pode, por favor, contar para a gente quem é você, qual a sua trajetória? A gente queria muito te ouvir. Tá, primeiro eu queria te agradecer, Fernando, pela apresentação. Agradecer a todo mundo que está aqui pelo tempo. E também EBAC, né, por oferecer esse espaço e poder falar sobre um assunto tão legal como a edição, como ferramenta narrativa, que acho que é o que eu mais gosto de falar. E, bom, deixa eu me apresentar, eu sou o Duda Ezik, eu trabalho com audiovisual desde 2004, e acho que é interessante se contar como se deu a minha carreira, né, para tipo, essas realizações todas que ficam na minha biografia, né, que parece assim uma coisa tipo super de outro mundo, né? Mas foi uma coisa assim de oportunidade, estar um pouco no lugar certo na hora certa. Mas bom, tinha começado do começo. Eu sempre gostei de edição, mas não, assim, acho que eu não sabia direito como daí que se tratava de edição do que eu gostava, né? Eu ganhei quando eu era pequeno, assim, quando eu tinha uns 12, 13 anos, uma câmera de filmagem, e eu gostava de fazer filme com meus amigos, assim. E a parte que eu mais gostava era depois pegar um videocassete, eu colocava um videocassete em cima do outro, e a gente fazia vídeo de skate, vídeo de perseguição, fazia um monte de coisa, e eu gostava ali de editar, colocar uma trilha sonora, usava assim a coisa de usar os canais estéreos do fio, assim, tirava o left, colocava do meu Discman, ficava inventando recurso para editar e era o que me divertia. Quando eu estava no colegial, assim, os primeiros, o PC que eu tinha em casa para jogar jogo, já deu para instalar ali um Premiere versão 4.0 e fazer os trabalhos de colégio já com alguma ferramenta já mais não linear, né? E quando chegou na época de escolher que carreira seguir, né, eu imaginava assim, eu prestei faculdade de cinema, mas também prestei várias outras de publicidade e propaganda, né? Aqui em São Paulo você tinha a opção de, em cinema, fazer uma USP, né, prestar para a USP, ou você tinha a FAAP, e eu acho que, se não me engano, a Metodista na época tinha também. E publicidade quase todas tinham, mas eu imaginava que, para trabalhar com cinema, eu ia ter que viver, assim, 15, 20 anos da minha vida trabalhando com publicidade, e o cinema era aquela coisa que você ia depois que você já tinha realizado muitas coisas pela vida, né? E acabou que eu entrei em cinema na FAAP, resolvi fazer, e peguei um estágio, já assim, antes mesmo de começar as aulas na faculdade, eu já estava estagiando numa empresa de vídeo institucionais, e eu fui para o departamento de arte. Assim, menti descaradamente no meu currículo, aquele currículo, assim, tipo, que hoje você tem um monte de gente falando assim, não faça, eu fiz, sabe, assim, coloquei After Effects intermediário, sabe, assim, umas coisas assim, eu não sabia nem abrir o After Effects, cara. E cheguei lá, assim, tipo, na cara de pau e assim, fui, enfim, graças a Deus, era estagiário não remunerado ainda por cima, daqueles que paga para trabalhar, né, pagava minha refeição ali e tal, mas para aprender. A galera era muito legal,
Mas a sala do departamento de arte dessa produtora era do lado das ilhas de edição, dos Ávides, né? Nunca tinha visto um Ávide na minha vida. E aí eu ficava lá olhando, assim, e vendo, trocando ideia com os editores, e comecei a ver, assim, caraca, é muito legal, mas ao mesmo tempo eu achava muito difícil, né, o software e tudo mais. E como eu fiquei na arte lá, eu pedi para sair uma época que não estava gostando do caminho, afinal eu não tenho, meu lance não era direção de arte, e aí eu consegui uma oportunidade de estágio em um projeto de documentário, onde o meu trabalho seria digitalizar todo o material filmado, que eram umas fitinhas mini DV ainda na época, né? Eu digitalizava e passava, logava, né? Colocava todas as informações no Final Cut. Nessa época, assim, eu não sabia nem ligar o Mac, né? Foi o diretor do filme que me ensinou. Deixa eu tirar meu óculos aqui para ver o reflexo. E aí, a montadora desse filme, quando ela chegou, né, depois que eu passei alguns meses organizando o material, ela perguntou, falou assim, putz, eu vou precisar de um assistente de edição, você não quer ser você, meu assistente, já que você conhece todo o material, você que organizou tudo, vai ser muito mais prático para mim se você for o assistente. E eu aceitei. Perdão de interromper só um segundo, é que perguntaram já aqui, em que ano que foi isso? Esse estágio já foi em 2005. 2005, tá bom. Foi em 2005, se eu não me engano. E aí, deixa eu abrir aqui o chat, eu tinha desabilitado, não sei se vai ser bom ou ruim. Eu vou deixar ele fechado, aí você me diz se tiver alguma pergunta. Eu vou introduzindo, pode deixar. Isso. E aí, essa montadora é a Letícia Gifone. Eu não conhecia ela até então, mas ela é hoje é tipo uma das top 5 montadoras do Brasil, e aí eu vou falar muito o que faz uma pessoa estar nessa categoria que eu estou dizendo. Ela se formou em Nova York e trabalhava, ela foi assistente de edição de filme do Spike Lee, ela chegou a trabalhar num episódio do documentário de jazz do Scorsese, era uma baita de uma montadora. E lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura do mentor, né? Então, ela teve um mentor, né, um editor, quando ela era assistente, e ela justamente veio para montar esse documentário, iniciar a carreira dela oficialmente como montadora, e me pegou para ser o assistente dela, e eu acabei virando o aprendiz dela, né? Então, esse documentário chama Fabricando Tom Zé, foi um documentário que foi muito premiado, e aí foi legal que foi assim, eu aprendi a mexer no Final Cut, literalmente, lendo o manual de instrução. Sabe, eu li o manual de instrução inteiro do Final Cut enquanto eu digitalizava as fitas. Não tinha a menor ideia de como mexer, então, assim, eu sabia, de repente, todas as funções. Eu li o manual mesmo. E o documentário, ele é o maior exemplo de como a edição é uma ferramenta narrativa, porque ele é o que a gente considera um non-scripted, né? Ele não existe roteiro. A partir dos acontecimentos que foram captados do Tom Zé, mais junto com as entrevistas e tudo mais, a gente editou o filme antes de editar no programa, a gente editou ele em post-its na parede, sabe, assim, temas, como que a gente criou todo o roteiro e a linha narrativa em post-it, em cadernos, antes de efetivamente... Então, assim, começou ali, para mim, uma aula de edição, de storytelling, de dramaturgia narrativa, que além, porque, assim, eu, lendo o manual, sabia, naquele momento, mexer melhor no software do que ela, que era a montadora, né? Porque ela também vinha do Avid, ela não era tão boa em Final Cut. Enfim, fizemos esse projeto juntos, ganhou alguns prêmios, e aí o Bruno Barreto chamou ela para um longa, aí foi meu primeiro longa de ficção, aí ela virou minha mentora, fui assistente dela durante alguns anos em alguns longas do Bruno Barreto, como o Última Parada 174, Caixa 2, depois outros filmes da LC Barreto, né, que é a produtora da Lucy, do Luiz Carlos Barreto no Rio, O Homem que Desafiou o Diabo, enfim, fiz um monte de filme como assistente da Letícia, e até que chegou um momento Posso interromper uma vez? Desculpa, só porque a gente vai passar para o próximo bloco. Tem uma pergunta que vale a pena aqui, ó. Alguém perguntou, essa edição de post-it, isso foi antes ou foi depois da captação? Foi depois da captação. Assim, o processo foi, eu digitalizei todo o material, organizei e loguei todo o material. A Letícia chegou, depois que estava tudo pronto, e assim,
antes de qualquer coisa, ela sentou na cadeira, pegou um caderno e deu play e assistiu 100% do material, anotando tudo. Depois que ela assistiu todo o material bruto e sabia exatamente, junto com o diretor, tudo que tinha, começou o trabalho de pensar, então a partir de tudo isso que a gente tem, como que a gente vai contar essa história? Qual que vai ser o fio condutor dessa narrativa, né? No caso desse documentário do Tom Zé, que quem não assistiu, vale muito a pena assistir, que chama Fabricando Tom Zé, o diretor conseguiu acompanhar uma turnê dele pela Europa, né? E além desse material, que foi muito rico, né, porque ele passa por vários países, ele tinha muitas outras entrevistas, materiais de outros anos, só que todos os acontecimentos, a gente conseguiu pegar os acontecimentos da Europa e, de certa maneira, criar metáforas com os momentos da vida dele, né? Então, porque a turnê teve altos e baixos, ele foi ovacionado em Turim, e, se eu não me engano, teve algum país na Suíça que ele foi vaiado, sabe? Em Montreux, no Festival de Montreux, que é um dos principais da Europa, ele teve uma briga, uma questão de racismo com o técnico de som, sabe? Então a gente foi criando, assim, foi a partir desses acontecimentos, foi criando paralelo e construiu, assim, então o filme foi muito premiado justamente porque a maneira que se achou para contar essa história foi muito, 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 muito rica, mas ela foi muito pensada e levou, cara, eu nem lembro quanto, mas acho que chegou quase a 2 anos para editar esse documentário, sabe? Tempo de ilha de edição, assim, e tudo isso antes, assim, o post-it foi a nossa guia, foi o nosso roteiro para começar os cortes, tanto que ele nem foi editado linearmente, né? A gente pegava assim, putz, vamos fazer a história, a parte que a gente vai falar da relação dele com a esposa, e editava aquele bloco. Depois, vamos fazer o bloco da briga de Montreux, editava. Depois que ia juntando. Mas aí, assim, aí eu segui na carreira de assistente de edição com a Letícia, e chegou um momento que eu achei que eu já dava conta, assim, eu poderia virar um montador, sabe? E comecei a buscar oportunidades de trabalhar em curtas-metragens, diretores que estavam iniciando. Montei, acho que uns 2 ou 3 curtas, quando um dos produtores desse curta, de um desses curtas, ele me falou que um outro montador que eu admirava muito, que era o Gustavo Gianni, admiro muito até hoje, que o Gustavo estava precisando de um assistente de montagem para o A Deriva, o longa do Heitor Dália. E se eu não topava. Eu falei, putz, acho que vai ser legal trabalhar com um editor novo. E aí, assim, a Letícia é uma montadora maravilhosa, mas sentar com outro montador e ver o processo de outro montador foi tipo uma outra escola. Aí eu falei assim, não, eu falei assim, não sei de nada, eu preciso aprender tudo de novo, sabe, que ele tem um outro jeito de montar. Aí depois eu fui ser assistente do Márcio Hashimoto, que é um outro grande montador em filmes. Então, assim, e aí aconteceu uma coisa na minha carreira que foi, eu fui assistente de montagem de um longa-metragem chamado Besouro. E esse filme do João Daniel Tikomirov, que foi editado pelo Gustavo Gianni, ele na época ia ser o primeiro filme com intermediação digital em 2K, porque eu cheguei a pegar o processo, eu era assistente de edição ainda na época que a gente não montava em 35mm, mas era captado e tinha um processo de intermediação digital para depois virar película de novo. E esse filme ia ser todo uma nova forma de fazer, onde você escaneava o negativo, né, depois para finalizar, e tinha muito efeito. E como ia ser muito também trabalhoso, assim, o assistente de edição reexplicar todos os efeitos, tudo que precisava de efeito por um coordenador de pós, o produtor me ofereceu a oportunidade de fazer a coordenação de pós desse projeto. E eu falei assim, putz, nunca fiz, mas um desafio super legal, porque é um filme cheio de efeitos. O produtor me falou assim, tudo que a parte que você não entendeu, eu te ajudo. E aí, cara, eu quando fiz a coordenação de pós, eu me achei, assim, porque a coordenação de pós-produção, ela é quase como se fosse um trabalho de um assistente de direção na pós, né? Não é um trabalho burocrático, simplesmente. Você tem que entender, né? Você tem que fazer ali equilibrar o que o diretor anseia com o que o cronograma permite, junto com o budget que tem disponível da produção,
vai entregar naquele, e com todos os estresses e as ansiedades do diretor, né? Que o filme vai para Cannes, o filme vai para Berlim, o filme não sei o que lá, e aí você tem que ficar ali girando o pratinho. E, assim, eu gostei muito, me dei bem, acho que eu fiz bem, e comecei a fazer, assim, um monte de coisa ao mesmo tempo. O que me permitiu ter esse currículo hoje, falando assim, mais de 40 longa-metragens, 300 filmes, é porque realmente você conseguia fazer ao mesmo tempo que eu estava fazendo a primeira temporada do O Negócio da HBO, estava junto fazendo Flores Raras do Bruno Barreto, sabe? Eu fiz O Palhaço do Selton Mello junto com Abismo Prateado do Karim Ainu, sabe? Você consegue administrar, é um trabalho de administração, né, digamos assim. Tem perguntas aí, que eu estou vendo uns 5zinho aqui? Temos algumas, eu vou já entrar nelas. Tem um comentário aqui, a escola foi melhor que muita faculdade. Foi, inclusive, eu larguei a faculdade durante a finalização do Besouro. Assim, primeiro que assim, cada dia na Ilha de Edição com o Bruno Barreto era uma faculdade, porque o Bruno Barreto é muito fera, assim, como filmmaking, uso da linguagem cinematográfica, né, todo o plano pensado, e, enfim, teve um momento que a faculdade estava mais atrapalhando o progresso da minha carreira do que efetivamente me dando base, né, para poder crescer. O Jonas perguntou uma coisa aqui. Qual a sua opinião sobre isso? Nos dias de hoje, qual é a maior dificuldade de quem quer entrar no ramo da edição? Digo quanto ao mercado de trabalho e a busca por aprofundamento em cursos e complementos na profissão, e especializações que muitas vezes são cursos fora do país. Qual a sua opinião sobre isso? Tá. Eu não acho que... aí eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso, né, especificamente, mas assim, mas já adiantando, esse curso DEBAC, que foi agora o curso online que foi criado pelo Jair, ele foi criado para ser presencialmente por mim, né? Eu criei o curso DEBAC, que é um curso que durou durante 2 ou 3 anos. E o Jair, ele já desde o início, ele me ajudou, ele foi tipo meu braço direito nesse desenvolvimento, porque a gente queria fazer o curso que a gente gostaria de ter feito, né? Esse era o nosso mote, porque quando você procura na internet curso de edição de filmes, o curso de edição, vai vir curso de software, sabe? E é o que eu te falei, eu aprendi lendo o manual de instrução. Na época, nem sei se em 2004, 2005, eu conseguiria ter entrado no YouTube e visto um tutorial de como mexer no Final Cut, como hoje tem disponível. Sabe, eu não tenho medo de, assim, o DaVinci, quando lançou o programa de edição, eu abro o programa, olho ali, eu sei quais são as ferramentas que precisa e vou editar, independente do software, sabe? Editar não é software. Entendeu? Qualquer um aprende a operar um programa de computador. O que faz justamente o que está falando? Por que a Letícia? Por que o Gustavo? Por que o Márcio? O que o Jair? Sabe assim, o que essas pessoas agregam? E esse que é justamente assim, o que um curso de edição precisa agregar, né? O que faz um montador? Né? Então, assim, não acho que é a questão do curso especializado, a pessoa fez New York Film Academy, a pessoa fez não sei o que lá. Não. Edição, como quase todas as outras áreas de cinema, né, e da maioria das áreas criativas, é um ofício, né, e ofício você só desenvolve com a mão na massa, sabe, é tempo de voo, entendeu, é tempo de máquina, é vivência, é experiência, não tem atalho, sabe, o que mudou, infelizmente, da época em que eu entrei no mercado para hoje, e que é uma pena, que é uma coisa que na The End a gente tenta resgatar, é o privilégio que eu tive de ter mentores, né? Assim, como a Letícia foi para mim, como o Gustavo foi para mim, como o Márcio foi para mim, e hoje são colegas de trabalho. Por que tinha isso, né? Antigamente, né? Como se tivesse 60 anos de idade, mas até 2012, 2013, você tinha uma produção era muito cara, né? Assim, você fazer cinema era caro, porque partia assim, você vai ter que comprar latas e latas de negativo, você vai ter que gastar muito dinheiro, fora todo o aparato que da produção que continua igual,
a pós-produção ela era muito cara. Então o produtor ia pensar em pós-produção, ele falou assim, cara, eu tenho que gastar muito dinheiro nessa área. Então, e o processo da intermediação digital, com o negativo 35mm, ele tinha que ser feito com muito cuidado. A função do assistente de edição, né, então quando eu pegava uma fita que veio do laboratório, eu tinha que ter certeza que né, hoje as pessoas veem o time code, número de borda, todas aquelas informações, e falam assim, nossa, mas para que serve isso? Cara, cada númerozinho daquele era muito importante para a gente, porque eu tinha que saber exatamente se o time code da fita estava precisamente com o foot and frame da borda do negativo, porque depois, quando ia para o processo final, quando você fechava o corte, você tirava o EDL, né, que é o Edit Decision List, que é, tipo, a lista exatamente dos cortes, né, o equivalente do que você fez no computador tem que ser o equivalente no computador. Então, tipo assim, o trabalho do assistente, então, era muito valorizado. O assistente ganhava muito bem, sabe? Ganhava muito bem. Ele ganhava um cachê por semana e você ficava 16, 20 semanas num projeto, porque o montador está lá só criando, fazendo os cortes, e depois, quando ele ia embora, você tinha que chegar e falar assim, então tá, deixa eu organizar tudo que ele fez aqui, deixa eu colocar o som certinho. Então, você ficava o processo todo. A partir de 2012, quando começou as câmeras digitais, o processo mudou para o digital 100%, o custo da pós-produção caiu muito. Né? Você não tinha mais os laboratórios, o processo de intermediação digital era mais simples, então os computadores ficaram mais acessíveis, os softwares são mais... Né? Começou a ter muita mudança tecnológica, e o trabalho do assistente de edição ele poderia ser resumido assim, tipo, ele recebe o material, organiza, prepara, aí o editor entra, monta, e aí, depois que o editor acaba de montar, o assistente de edição vai... Então, o processo de edição, você não estava junto, o assistente, né? Uhum. Isso é uma coisa, assim, que meio que acabou. São poucos os projetos, acho que hoje, assim, projeto que vai ter assistente o tempo inteiro é de série, sabe? Assim, montagem de série que precisa, porque está filmando ao mesmo tempo, e aí acaba o episódio 1, o outro precisa do... Você vai ter assistentes envolvidos, mas acabou um pouco dessa cultura. Então, por exemplo, na The End, a gente tenta hoje ter uma coisa assim, tipo, de entrada de segundo assistente, ele se forma, ele vê, acompanha o trabalho dos montadores. Então, em filmes publicitários, eles fazem adaptação de formato, né? Aí vai pegando um projetinho de documentário, aí ele vira primeiro. Então, assim, algumas produtoras, como a O2, como a Pródigo, produtoras que têm a Gulani, que tem o próprio espaço de pós-produção, eles dão esse espaço para o crescimento do assistente de edição, sabe? E é assim, por exemplo, tem um cara, um montador incrível, que começou na Dente como assistente de edição, sei lá, em 2013, ele hoje está editando série de entretenimentos lá na Gulani, filme, porque foi, sabe, mas assim, são 5 anos, são 6 anos ali para você virar e falar assim, ok, eu sou um montador pleno, né, assim, tipo de ficção, eu consigo sentar e falar com um editor, tipo, de igual para igual, falar sobre linguagem cinematográfica, repertório, porquê disso, porquê daquilo, e, enfim, é um processo de amadurecimento e de crescimento. Falando nisso, tem uma pergunta que acho que cabe no que a gente está falando aqui, e retoma o que você falou agora há pouco, que é essa mudança da profissão do assistente. E aí o Bruno perguntou, você acredita que isso criou uma uberização da pós-produção? O que você acha? Nossa, eu nunca pensei assim por aí. Eu não acho que criou uma uberização. Difícil dizer, assim, ser tão simplista, porque, né, digamos assim, a uberização seria uma coisa se fosse, talvez, planejada, né, intencional. E não é esse o caso, né? O que eu acho que, assim, tipo, quando você tem as novas tecnologias, você tem, ao mesmo tempo que você tem, você faz com que caia o volume assim, você caia o valor de produção dos orçamentos, você permite que existam mais produções, né? Então, vamos dizer assim, sei lá, vou chutar números, mas se em 2009, aqui no Brasil, fizeram 30 longas-metragens, quando tinha 35 milímetros, em 2015 devem ter feito 100,
entendeu? Então fez mais coisa. A gente tem produzido mais coisa, não só por causa da democratização, mas a gente teve durante muitos anos uma política de incentivo, né, que infelizmente nesses últimos anos diminuiu muito, mas que estimulou o mercado do audiovisual e que fez ele virar tipo um dos maiores segmentos econômicos do país, né, maior do que a indústria têxtil, maior do que o PIB gerado pelo audiovisual, maior do que a indústria têxtil, do que a indústria farmacêutica. É muito impressionante os números. Mas ele gera umas coisas ruins, né? O caminho passa a ser outro, né? E não é uma coisa, os próprios montadores, né? Existe uma associação aqui em São Paulo, que é a AMC, né? Associação dos Montadores de Cinema, e eles reclamam mesmo assim, porque precisa formar, porque o que acontece? Uma coisa que acontece muito, eu hoje na DEND, na função tipo de direção, e eu faço uma coisa muito de curadoria de projeto, né? Então o cara fala assim, olha, eu tenho aqui um documentário para HBO e eu preciso de 3 montadores, e a gente queria que uma montadora fosse mulher. E assim, 2 anos atrás, todos os contatos que eu passasse, todos estavam ocupados e bucados por 1 ano e você não conseguia montadora. E aí ele vira e fala assim, putz, mas tem um cara aqui que está começando, mas tem um abismo ainda muito grande no amadurecimento daquele outro assistente, sabe? Então, na verdade, acho que não é uma uberização, mas criou um gap de uma etapa fundamental de aprendizado, sabe? E, assim, até a intenção do curso, né, é tentar pôr esse pilar que tá faltando, né, que é o que você... porque, assim, quando você monta, tem uma coisa que a gente percebeu, principalmente, ficou muito claro para a gente na sala de aula, uma coisa que é uma angústia que todo montador vive sozinho dentro da ilha de edição, que é o seguinte, em edição, em várias outras áreas, mas a gente está falando de edição, 1 mais 1 não são 2, né? Você tem 2 planos, você tem 3 planos, você pode fazer aquilo de milhares de maneiras diferentes. E se você dá o mesmo material bruto para uma sala de aula, como a gente fazia com 12 pessoas, ou nesse curso, como também a gente oferece material de um curto para editar, ninguém vai fazer edição igual, sabe? Cada um vai pôr a sua subjetividade, o seu pace, né? O seu entendimento, e a gente começou a perceber que a maioria dos editores sempre teve isso como uma angústia, porque você sabe que uma outra pessoa vai fazer diferente, ninguém vai fazer igual e não existe o certo, né? Então tem uma coisa muito do trabalho de você ter que ter uma autoconfiança muito grande no que você está fazendo, né? Do porquê eu estou fazendo aquele corte, por que essa sequência de planos, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou construindo narrativamente com essa sequência. Então, assim, por que eu estou começando, ao invés do plano aberto, eu vou começar com esse detalhe do óculos, sabe? Que daí você vai dar play no montador, aí o diretor vai fazer, pera, mas e o plano aberto? Por que você não usou? Eu fiquei 4 horas para fazer aquele plano aberto, teve que parar a Paulista, teve que podar a árvore, tal. Por que você não colocou isso? Falou assim, cara, porque não precisa, e aí você precisa justificar. Então, assim, narrativamente acabou de acontecer isso, você teve aqui uma mudança de carga dramática muito forte na cena anterior, e aí corte aqui agora para o óculos, vai ter uma força dramática na narrativa. Sabe, você usa o seu argumento e o cara fala assim, putz, realmente, eu não precisava do plano aberto. Sabe, mas você, né, para você chegar nesse nível de conseguir virar e falar, assim, justificar, né, porque às vezes a gente sente isso quase que instintivamente, mas quando você consegue, né, assim, se você consegue pôr isso em palavras, consegue argumentar do porquê que você está fazendo isso, né, isso é quilômetro rodado, né, isso é viver, isso é estar na ilha de edição, né, porque na ilha de edição, vendo o trabalho do montador com o diretor, você vê os perrengues, né, porque você tem que ficar consertando, né, problemas de atuação, todo tipo de problema que você pode imaginar surge. Então, assim, eu não acho que é uma mobilização, mas eliminou-se uma etapa fundamental de amadurecimento e de formação. Ok. A gente está com respostas muito pragmáticas, enquanto não chegam novas perguntas do mercado de trabalho, eu vou voltar para algumas um pouco mais conceituais e a gente vai equilibrando assim, tudo bem? Então, quem quiser fazer mais perguntas, à vontade, o chat está aberto. Enquanto isso, eu tenho outras questões para te jogar. Por exemplo, nas suas palavras, tá? Eu queria ouvir da sua impressão. Uma palavra que você usou logo no começo, que é storytelling.
o que é storytelling, nas suas palavras, e de que modo a edição colabora com isso. Tá. Bom, storytelling é contar, a habilidade de contar histórias, né? Simples assim. Então, para você ter a habilidade de contar histórias, você precisa saber de quais elementos uma história é formada, né? O que te leva, né? Quais são as ferramentas que você tem que ter à sua disposição. E quando você fala em edição, você não está falando tipo da transição, do fade, não. Você tem que saber os mesmos elementos que um roteirista sabe, né? Então, premissa, ideia governante, questão dramática central, o beat, né? Não sei se já falei, carga dramática de cena, os elementos básicos da narrativa, né? O plano, a cena, a sequência, o ato. Então, são muitas coisas. E o que eu sempre digo é que, assim, editar, eu brinco que é que nem contar piada. Sabe quando você compra... Eu lembro quando eu era moleque, eu gostava de comprar aqueles livrinhos de anedotas, sabe? Que, tipo, te vendia na banca, que tinha um monte de piadinha. E aí, cara, eu ficava puto, porque você pegava a piada e você lia a piada e não tinha graça. Né? Para você ler uma piada, né? Até um humorista, né? Tipo, por que você é rico com o Fábio Porchat, com o Rafael Portugal? Tipo, eles têm um jeito de falar, eles têm um jeito de pontuar, eles têm um jeito de entregar a gag que é incrível. Isso é storytelling. Então, a edição, o que é? O cara escreveu um roteiro, o outro foi lá e filmou, e entrega tudo na tua mão. O que você tem que fazer? Você tem que controlar o tempo, você tem que fazer assim, putz, se a cena é emocionante, quem vai fazer chorar ou não é o montador, sabe? É como você vai conduzir aquela cena, o que você vai colocar, qual que vai ser a sutileza, o tempo, para entregar aquela emoção. Entendeu? Então, o storytelling na edição como ferramenta narrativa é saber justamente usar os elementos da dramaturgia a favor da história, né? E aí é uma coisa que é muito legal, que, modéstia à parte, eu acho que é o que a gente fez melhor dentro desse curso, que tem tanto no curso presencial como tem nesse curso online também, que foi criar um módulo de roteiro que, assim, por exemplo, se você quer estudar roteiro hoje, você vai numa livraria, você vai achar um monte de guias e manuais para quem quer saber escrever um roteiro. Um montador, ele não quer escrever. Quando eu trabalhei em um dos longas que eu trabalhei, chegou uma hora que o filme empacou. Assim, literalmente, assim, virou e falou assim, cara, o filme não tá rolando. Ele não tá funcionando. Tipo, a gente parou a edição. E aí a gente começou, eu e o montador, a comprar livro. A gente ligou para um outro editor, um outro diretor que a gente tinha trabalhado, que sempre falava de uns livros fodas de dramaturgia e tudo mais. Eu comprei um, ele comprou o outro, a gente começou a ler. Juro por Deus, a gente ficou 1 semana e meia na ilha de edição para ver se, cara, tá faltando repertório para a gente entender. Aí a gente começou assim, olha, o protagonista tal, que o protagonista sumiu por tanto tempo, e começou a aplicar. Então, assim, sempre falta um livro, né? Falta assim, uma aula sobre roteiro pensado em quem só quer contar a história depois de filmada. Né? Então, a gente pegou todos os elementos dos principais, começando pela poética do Aristóteles, passando por Laios Egri, né, que escreveu sobre dramaturgia para teatro, né, os conceitos dele sobre premissa né, que é totalmente diferente, e até indo pelo Robert McKee, que é o clássico dos clássicos, né, o livro Story, mas falando assim, cara, por que o montador precisa saber? O montador precisa saber, às vezes, mais do que o próprio diretor. Eu vou te dizer isso, que é uma grande tragédia do nosso meio, assim, porque às vezes você precisa saber mais da história, porque o diretor, às vezes, ele é um artista, né, ele somente sente, né, então ele faz umas coisas muito assim, instintivamente, subjetivamente, e você precisa ser mais pé no chão, sabe, assim, porque se for só coisa, você precisa, tipo, racionalizar ali para pôr ordem naquele caos do diretor, né, então a gente tem um módulo, assim, muito legal sobre isso, sobre como trazer esses elementos narrativos
para o ponto de vista e para a perspectiva da edição. Nossa. Antes de jogar para a pergunta do público, tem uma que eu acho que ainda faz um pouco de sentido, talvez você possa desdobrar um pouco mais o que o senhor estava falando. Como é que a edição dialoga com as outras forças criativas, como o roteiro, edição de som, direção, elenco? O quanto que ela dialoga, o quanto que ela soma, o quanto que é também uma área de atrito e competição? Como é que funciona isso? Como é que você equilibra tudo isso no seu trabalho? A edição ela é para ser algo que condense, né? Então é aquela coisa mesmo, se você fizer uma analogia com a culinária, né? Alguém pensa a receita, alguém vai lá, bota os ingredientes, e a edição vai preparar o prato, né? Entregar o prato pronto. Então esse prato tem que ser gostoso, bem equilibrado, né? Então a função da edição é pegar todos esses elementos e condensar. Só que ela pode somar muito, e ela permite muitas possibilidades. Tem um caso assim, que a gente sempre menciona, que já virou clássico, que é o do filme Tropa de Elite, né, que é um sucesso absurdo, que foi o filme, né, ainda mais começou com o lance da pirataria, mas o Tropa de Elite ele foi escrito simplesmente pelo Braulio Mantovani, que é um dos maiores roteiristas brasileiros, mas o filme ele foi escrito para ser protagonizado pelo Matias, né, que é o outro policial. O protagonista não era o Wagner Moura, né, o Capitão Nascimento. E quem editou o filme foi o Daniel Rezende. Daniel Rezende, um dos maiores montadores brasileiros, que foi indicado ao Oscar pelo Cidade de Deus, hoje é diretor, né, dirigiu o Bingo, dirigiu Turma da Mônica Laços, agora fez o segundo filme da Turma da Mônica. Desculpa. E na edição eles viram como a força do personagem do Wagner Moura estava roubando a atenção. E eles, na edição, eles refizeram toda a história. Eles reconstruíram todo o storytelling na edição, trouxeram o protagonismo para o Capitão Nascimento. Os offs foram a maneira de amarrar aquela narrativa sem que tivesse que abrir câmera novamente. E o filme ele foi todo feito pelo Braulio, evidentemente pelo Padilha e pelo Dani, na ilha de edição. Sabe? Então, a edição está ali para... Né, quem trabalha com pós está acostumado com a expressão, resolve na pós, né? Tipo, deu qualquer problema, salva lá. A gente odeia isso, mas a verdade é essa. E o montador, e é uma coisa que a gente fala muito no curso, que assim, ele tem que ser mais do que um apertador de botão, entendeu? Ele tem que ser justamente a pessoa que faz essas questões, porque assim, ele tem que estar lá a serviço da história. Né? E a pergunta fundamental do storytelling, né, que você tem que sempre se colocar no lugar do espectador, né, fazer a pergunta, e agora? O que vai acontecer? E agora? O que vai acontecer? E agora? O que vai acontecer? E se tem uma cena em que você não está no e agora o que vai acontecer, você fala assim, tipo, é aquela cena que você fala assim, nossa, mas será que está chovendo? Será que me mandaram mensagem, tal? É que tem algo errado, sabe? E a função do montador é cortar isso fora. Eu faço sempre uma brincadeira que é assim, tipo... O cinema brasileiro é o único que tem a cena que o cara entra no carro, liga o carro e o carro pega, sabe? Assim, não existe isso, né? Dramaturgia é justamente assim, o cara entra no carro, você fez a cena em que alguém abre a porta, entra no carro, bota a chave na ignição, alguma coisa tem que acontecer, sabe? Ou o clássico, o carro explode, ou o carro não pega, ou tem alguém no banco de trás, sabe? Alguma mudança de carga dramática tem que acontecer naquele momento. Porque se ele pega, e assim, o que acontece tem muita coisa que é produzida aqui, que você vê, então se a cena, assim, um exemplo, o cara entra no carro, o carro pega, ele vai até a casa da namorada que ele quer voltar com a namorada, ele para, chega, tem uma vaga na frente, ele desce, toca o interfone, ela atende, ele sobe, ela abre a porta, ele pede desculpa, ela aceita. Caralho, 3 cenas em que não existe nenhuma mudança de carga dramática. Sabe, tipo, assim, beleza, se isso talvez faça parte de uma sequência maior, que tem uma música, e ele estava super deprimido e precisava disso, isso pode fazer sentido, mas justamente o montador tem que virar e falar assim, eu vou tirar essa cena aqui, tudo isso aqui, tá tudo dando certo pro cara.
sabe? É justamente... E aí vai vir o diretor ou o produtor e fala assim, caralho, mas, pô, essa Ferrari que ele usa foi mó caro de conseguir, custou, tem que deixar assim, cara, isso aqui não é meu departamento, sabe? Alguém devia ter visto lá na hora do roteiro que isso estava ruim, sabe? Que isso não levava a história para frente. A única chance que você tem agora na edição é tipo de tirar isso fora e deixar a história muito mais interessante, muito mais envolvente, né? Tem uma pergunta que vai também desdobrar isso que você está falando. Deixa eu compartilhar com você. Aqui. O Renan Muniz perguntou: gostaria de saber, na opinião do Duda, quais filmes promovem muito bem a edição na condução da narrativa? Você citou alguns exemplos, mas tem mais algum que você queira citar? E talvez o porquê também? Putz, a grande maioria, né? Assim, porque assim, o nosso trabalho ele é ingrato porque quanto menos você percebe, mais bem sucedido nós fomos, né? Tipo, você não quer fazer um negócio ali para simplesmente que as pessoas percebam a edição, né? Nossa, como é bem editado. É claro que tem filmes que são especialmente mais bem editados, mas normalmente eles também são filmes que o roteiro foi pensado dessa maneira, né? Se você pegar os filmes do Inarritu, né, que são super os primeiros, né, tipo Amores Brutos, Babel, 21 gramas, que são cheios de montagem paralelo, e depois a história vai se intercalando, parece que é tipo um virtuosismo de montagem, mas isso é puro virtuosismo de roteiro, né, um roteiro bem escrito. Então é meio difícil, assim, não sei se você está pensando de algum gênero específico, se é o caso da sua pergunta, mas eu acho que é a grande maioria, porque quando a gente acaba vendo um filme, a pessoa indica um filme para a gente, é porque a história foi bem contada, né? A edição cumpriu a sua missão. Tem filmes que você vê cenas mal editadas, né? Tem um clássico que todo mundo falou recentemente, que é o Bohemian Rhapsody, né? Que o filme ganhou o Oscar de melhor edição, e é tipo um absurdo o filme ganhar o Oscar de melhor edição, sabe? Tipo, é um filme, o cara pegou, né, Bryan Singer, cara que dirige filme de super-herói para contar a história do Freddie Mercury, tem aquela cena do diálogo deles, assim, quando eles vão conhecer um empresário que ninguém está olhando para ninguém, não tem ritmo nenhum, você não sabe o propósito da cena. Mas mesmo assim o filme cativa, sabe? Tipo, as pessoas gostam, é um filme legal. Então, E aí, de novo, às vezes, quando você vê um filme mal editado, o problema é na história, né? No roteiro. Então é meio difícil de responder essa pergunta, assim, quais os filmes que promovem. Acho que a grande maioria promove uma boa edição na condução narrativa. Outra pergunta, e essa é bem pragmática, que é a seguinte: para trabalhar com esse mercado voltado para cinema e TV, o quão importante você considera residir no eixo Rio-São Paulo? Cara, até março do ano passado era fundamental, né? Pré-pandemia, que agora pós-pandemia, pós, né? A gente ainda não chegou, mas é porque a pandemia realmente ela criou o trabalho remoto, né? Assim, as condições de trabalho agora de estar distante virou uma realidade. Então, lá na The End, o meu diretor de VFX voltou com a família para Recife, está morando lá. Eu tenho um outro cara de comp que mora em Montreal. O meu editor principal alugou uma casa, está morando em Ubatuba. Mas uma assistente está no interior. Então, assim, não é mais fundamental. Hoje você precisa ter mas o problema é se criar esse networking, né? É o primeiro contato, é trabalhar. E é uma pena porque existia, eu estava falando um pouco sobre a questão do como é que se fala? Dos incentivos, né? Tinha-se feito, através da Ancine, né, um fomento muito grande para fazer para expandir, né? Então você tinha editais para filmes, para projetos somente para o norte, projetos somente na região sul, região nordeste, região centro-oeste, né? E para estimular, assim, então a pós-produção tem que ser lá. Acho que em Recife tem um polo de cinema
legal, que foi criado, mas aí também agora ficou tudo obsoleto porque congelaram, né? Assim, toda a parte da Secretaria de Cultura tá parada. Então, isso era para ter sido resolvido, né? Mas não tem. E agora também está essa questão de que se parou. Tem muita coisa, tem muito poucos projetos sendo produzidos por causa da pandemia também, né? Então, as primeiras grandes produções estão voltando agora esse mês. Tem um longa que a gente está orçando, que começa a filmar 1º de março, para fazer a pós-produção, mas também, assim, voltou para a fase vermelha, parou tudo de novo, né? Uhum. E outra coisa que é ruim é que, assim, o próprio Rio de Janeiro, cara, que era, tipo, um dos principais polos, o Rio foi tão destruído nos últimos anos, assim, que até, assim, fora Globo, evidentemente, nem assim, as novelas da Record são filmadas lá, mas elas são editadas e finalizadas em São Paulo. Todo o núcleo de pós-produção está aqui. Então, assim, eu acho um absurdo isso, sabe, ficar centralizado dessa maneira. Mas todo o plano que tinha para sair meio que tá congelado, sabe? Uhum. Deixa eu me servir de uma água aqui. Bom, eu vou levantar um pouco essa nota com uma fala do Sandro Dourado. Ele falou o seguinte para você e para todos nós. Eu sou ex-aluno do grande Duda e companhia e só tenho a agradecer a eles. Conteúdo maravilhoso e grande importância para a montagem. Ganhei um prêmio internacional de montagem e tenho muito a agradecer esses monstros da montagem. Essa é uma fala do Sandro Dourado, que está compartilhando com a gente aqui. O Sandro foi da nossa primeira turma e, assim, ele é um baita do montador, né? E é justamente o caso do Sandro, é justamente o exemplo que eu estava dando de como você precisa de uma, assim, né, da confiança, né, da ilha de edição, porque o Sandro ele já montava e ele estava sempre assim no mesmo tipo de formato e aquela coisa, putz, será que uma outra pessoa que entrasse no meu lugar vai fazer o que eu faço, faz o que é melhor do que eu faço? Então, assim, quando ele começou a receber o material que a gente tinha para oferecer para trabalhar, ver outros trabalhando no mesmo material, sabe, isso inclusive, como ele foi a primeira turma, isso abriu a nossa cabeça também, minha, do Jair, dos outros professores. Assim, cara, esse é o pulo do gato, sabe? As pessoas, na montagem, na pós-produção, elas vivem muito isoladas na ilha, né? Elas não têm a perspectiva, a referência do que o outro poderia fazer para ter a confiança de você. Então, assim, o Sandro já dominava tudo. Eu acho que a gente só, tipo, ajudou nessa coisa dele perceber o potencial que morava dentro dele. Duda, eu acho que a gente está falando aqui há 1 hora, sem parar. A gente tem falado Sério? bastante. Eu estou gastando muito a tua voz aqui. Você quer tomar uma água? Você quer desligar um pouco a câmera enquanto eu falo para as pessoas do curso? Eu deixo no mudo aqui e vou bebendo minha água. Arrasou. Então, só para quem chegou agora no meio da fala, para quem está entendendo que universo a gente está falando, esse é um webinar com o Duda, que é fundador e diretor executivo da produtora The End, que nos últimos 15 anos trabalhou com mais de 40 longa-metragens e com os principais diretores e produtoras do país. E se você tem a vontade de conquistar grandes oportunidades profissionais no universo da edição de filmes, então você precisa conhecer o curso online da EBAC. Nele, você vai aprofundar os seus conhecimentos muito além das principais ferramentas ou de conhecimentos técnicos. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Muito bem. Ó, aqui você vai aprender na prática a usar as funcionalidades do Adobe Premiere Pro para utilizar recursos nos seus projetos pessoais e profissionais. Você também vai conhecer o Adobe Media Encoder, o Lumetri Color Panel, o Premiere Pro e o Adobe Audition. Você também vai aprender a importância do storytelling, que a gente já está falando nesse encontro de hoje, na edição dos filmes, montando as timelines de maneira eficiente para contar uma boa história com os seus vídeos. Deixa eu seguir o slide aqui para continuar mostrando para vocês. Ó, essa é a oferta exclusiva para o dia de hoje.
Então, se você ficou interessado, se você viu a potência desse mercado e as possibilidades de recursos que você pode acessar com ele, eu te convido a clicar no botão aqui, no clique aqui, e conhecer a nossa oferta exclusiva. Ela vale só para hoje, só para a gente que está aqui se encontrando, e vale até o final dessa fala. Assim que a gente terminar esse encontro, essa oferta também expira. Se você tem interesse no curso de edição de filmes, que tem como professores o Duda, então eu te convido e eu te recomendo a clicar no botão clique aqui. Clicando aqui, você vai poder fazer um cadastro que vai te garantir esse benefício e que vai te dar acesso a falar com outros profissionais do EBAC para você saber maiores informações sobre cursos, forma de pagamento, enfim, todos esses pormenores aqui. Então, clicando aqui, fica tranquilo que você não está contratando nenhum serviço, você não está automaticamente se inscrevendo em nada, você está só garantindo o seu benefício de 50% de desconto nesse curso e garantindo o acesso a maiores informações sobre todo esse universo. Então, eu vou dar um tempo aqui na minha fala para que vocês vão no botão, cliquem lá, abram a janela, já deixem um cadastro meio que já no esquema para, quando acabar esse encontro, vocês não perderem tempo. Se vocês ficaram tão seduzidos pela fala brilhante do Duda, eu acho que vale a pena, sim, clicar nesse botão. Se você já é da área e você quer ter acesso a mais informações, quer se botar mais em risco, se você está chegando agora e quer saber por onde começar, eu acho que esse curso faz total sentido para você. Se você também acha isso, clica no botão, clique aqui. Bom, estou falando aqui para garantir que vocês vão ter tempo de sobra para clicar lá, para não fazer nada com pressa quando eu terminar e fechar a live. Mas acho que já falei o suficiente. Acho também que eu já dei tempo para o Duda descansar um pouco com a voz. E deixa eu ver se eu estou Estou aqui. Acho que eu voltei. Ótimo. Ok, eu dei mostrar agora. Bom, vamos voltar então? Tem uma pergunta da Fernanda que eu já vou compartilhar com você, tudo bem? Tudo bem. Ó. Essa já foi? Pronto. Tá. A Fernanda pediu para você. Eu queria que o Duda abordasse um pouco o tema da ferramenta narrativa em campanhas publicitárias, tendo em vista que o tempo de veiculação é bem curto, comparado com os longas e curtas, e certas campanhas entram até na memória afetiva das pessoas. Certo. Tá me ouvindo? O som tá chegando aí? Tudo bem. Então, e aí eu vou até... eu falei no início, eu estava falando sobre minha carreira, eu nem falei que daí aconteceu o contrário, né? Porque já que a gente estava falando de publicidade, eu achava que eu ia trabalhar muito tempo com publicidade para então ir para entretenimento, e comigo aconteceu o contrário, né? Eu fiz muito longa-metragem, né? A Dend já estava fundada, a gente fazendo séries, fazendo longas, quando em 2015, mais ou menos, começou a vir uma demanda muito grande, porque assim, a publicidade começou a deixar de ser só aquele formato de 30 segundos, 60 segundos, para ir para as mídias sociais, né, para o digital. Então, assim, antes você tinha campanhas que eram um filme de 60, uma redução para 30, e aí passaram a ter 16 filmes digitais, e tinham que ser finalizados em 4 semanas. E foi aí que a Dend começou a trabalhar com filme publicitário, e hoje o nosso principal, assim, quase 85% do faturamento da empresa hoje está em publicidade. O que é uma pena, né? Porque a gente queria fazer mais filme, mas está tudo meio parado. Mas o mérito dessa questão, né, desses filmes publicitários, é total dos criativos das agências, sabe? Porque, assim, a gente acompanha, né? Eu vejo hoje, assim, trabalhando direto com alguns criativos, é um negócio muito louco. O processo de desenvolvimento de uma ideia,
uma concorrência, né, para chegar no roteiro que, então, esse roteiro, né, não é aquele, quando você fala de um longa, né, normalmente você vira assim, putz, tenho aqui uma ideia, eu quero né, assim, ter uma tese, né, digamos assim, tipo assim, putz, eu quero falar sobre como a falta de perspectiva de uma pessoa corrompe ela, né, então eu vou escrever um roteiro sobre isso, né, sobre esse momento do Brasil, e aí você desenvolve personagens, um momento, tal, e aí você faz um filme de 1h30 para falar sobre essa questão que você quer abordar, né, e na publicidade, assim, você tem que vender né, você tem que falar para as pessoas comprarem no Magazine Luiza no Dia das Mães. Né? Isso assim, então, o que é a ideia? E assim, são roteiros e roteiros. Aí chegou no roteiro que é legal. Aí os caras mandam essa ideia para 5 diretores de 5 produtoras diferentes. Aí eles vão receber 5 tratamentos, sabe? Aí a agência vai escolher o diretor e a produtora que colocou o melhor ponto de vista. Aí vai, né, aí junto com a agência eles vão pensar em todos os elementos desse storytelling. Então, como vai ser o elenco, como vai ser a direção de arte, né, aí vai contratar a empresa da trilha. Então, assim, é um trabalho, assim, às vezes você tem filmes publicitários que um filme de 30 segundos tem o orçamento de um longa-metragem brasileiro, né, tem também essa questão que faz mais o processo. Sim, é minucioso. Aí o filme, depois de pronto, editado, vai para teste, para ver o que né, se ele está cumprindo a função que foi pensado. Então, assim, e fora que é muito difícil, porque no fundo, o Jair sempre... o Jair é um cara, assim, tipo, se eu tenho fazer um filme de Vanish, filme de Pampers, sabe, assim, tipo, que tem aquelas demos no meio, eu falo assim, não, monta, tem que chamar o Jair para montar, porque ele já está tão... Ele às vezes conhece mais o cliente do que a própria agência e o diretor, porque ele sabe assim que no fundo o cara quer vender fralda, no fundo o cara quer vender a nova S10, e todo o que tem em volta, cenas diferentes, é só uma maquiagem a mais, sabe? Ele sabe exatamente qual é a essência, tem que pegar um carro, tem que ter um frontal do carro, um 3/4 do carro, um de cima, uma performance de tal jeito. E Bruno Barreto está me ligando, não vou te dizer agora. Estou no webinar sobre Bruno. E é isso. Então, assim, a publicidade ela tem um estresse no processo de pós maior, porque o tempo é mais curto, né? Então, normalmente, você acabou de filmar, você tem que editar em 2, 3 dias, né? Entra fim de semana, vara à noite, mas que ela é muito mais pensado milimetricamente, sabe? Ela é desenhada, né? Cada quadro é desenhado no storyboard, você sabe exatamente como vai ser. O Pedro Rocha fez um comentário bem no começo da live, mas eu estou trazendo agora para a gente, que é o seguinte: eu gosto muito do trabalho de vocês no The End. Eu fico muito feliz que vocês tentam treinar gente mais nova. Muitos lugares só querem sênior e é muito difícil ter oportunidades. Isso é uma realidade do mercado ainda? É que assim, não é que eles querem sênior, né? Mas é porque assim, por causa da crise geral do mercado, né? Assim, do audiovisual, seja na parte do entretenimento, seja na publicidade, as produtoras, assim, primeiro que assim, criou-se o costume, como a pós-produção, como eu disse lá atrás, era uma coisa muito cara, né? Ela era um centro de custo muito rentável para a produtora, né? Então as produtoras gostavam de ter a pós lá dentro mesmo, né? Então, assim, você tinha qualquer produtora de publicidade, eles tinham lá a ilha de edição lá dentro, os caras que faziam comp lá dentro, retoque, sabe, fazia pouca coisa fora, assim. Aí, agora, como caiu muito o valor dos orçamentos e tudo mais, as produtoras começaram a ficar muito pequenas, né, assim, tipo, eles falam isso com orgulho, assim, tipo, não, sou eu mais uma pessoa, e aí, quando o filme entra, eles contratam os freelancers. E nessa eles vão atrás das pessoas com mais portfólio. E aí tem algumas empresas que se propõem um outro modelo de negócios, como é a The End, né, que é de ser um one-stop shop. A gente trata a pós-produção como um serviço essencial dentro do
do ecossistema do entretenimento, sabe? A gente trata a pós-produção como um commodity a ser vendido, e a gente precisa ter sempre uma coisa de formação, porque, ao contrário do que era feito antigamente, a D&D ela não vende serviços de pós-produção, porque esse laptop aqui que eu estou falando com vocês, ele tem aqui um DaVinci instalado, um Premiere instalado, e eu posso, tipo, fazer o que for nesse laptop, entendeu? Se não importa mais a tecnologia, o software, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença são as pessoas, né? São os talentos. Então você tem que formar talentos, né? Você tem que formar essas pessoas, você tem que dar o... E aí o que acontece é que às vezes tem muita gente que quer pegar atalho, né? Assim, tipo, ou que fala que é sênior, ou que já é pleno, e aí você pega e você vai trabalhar, e não é, sabe? Aí você tem que ter uma conversa, assim, olha, tipo, e aí não é uma coisa que a gente faz, não é tipo, putz, ó, sai daqui que você não é, mas eu viro assim, olha, talvez você não esteja ainda pronto para isso, sabe? E, enfim, é um pouco nisso que a gente aposta, sabe? Então a gente tem, e aí as pessoas gostam de ficar lá, porque tem um plano de carreira, elas sabem que depois de um tempo elas vão estar fazendo outra coisa, vem os outros que entraram antes dela subindo, né, assinando projetos. Deixa eu mudar, gente, para esse... Pronto. Sempre tem que mudar uma coisa da oscilada, então eu espero você terminar. Então, bom, voltamos para cá. Eu queria te ouvir falar mais sobre a DN, se possível. Você começou a já falar muito dela, mas eu queria ouvir você desdobrar esse assunto, porque eu acho um assunto muito rico. Quando surgiu essa vontade, esse impulso de fundar ela, e quais foram as diretrizes, sejam elas técnicas, ou estéticas, ou éticas, que te levaram a fazer isso? E são as mesmas que se mantêm até hoje, ou o que mudou nesse percurso? Não, mudou. A gente, ao longo desses 7, quase 8 anos, não tem, acho que um ano que a gente não precise não se reinventar, mas tipo, acrescentar ou mudar algumas coisas. Mas é muito legal, porque assim, a The End surgiu inicialmente como um projeto de ser simplesmente uma casa de edição, uma editorial house. E o que é isso? É um modelo de negócio que existe no mundo inteiro e só não existe no Brasil. Que é basicamente assim, quando você vai fazer uma publicidade nos Estados Unidos, mas quem escolhe quem vai montar o filme não é o diretor, é a agência, sabe? Que nem a agência escolhe a produtora de áudio, ela escolhe qual que é a casa de edição que tem os montadores, que tem o perfil para aquele tipo de projeto, porque você tem montador que é mais com uma mão para comédia e tudo mais. Só que eu quis trazer isso, não para publicidade na época, porque eu trabalhava com entretenimento. Eu quis trazer isso para longas metragens e séries. Porque que eu passava? Eu era coordenador de pós e era muito comum a seguinte situação. Ia começar a rodar o filme e tal, e aí eu ia checar a ilha de edição onde o montador ia trabalhar. E aí eu checava, e normalmente a ilha de edição era tipo assim, a dispensa da casa onde tinham alugado, sabe, tiraram as prateleiras, compraram aquelas mesas de escritório de R$10, aquela giroflex que estava sobrando na casa da mãe do produtor, que está toda torta, comprava o iMac 21 polegadas na FINAC e instalava o programa pirata, sabe? E aí, tipo, cara, o montador é tipo um dos caras mais importantes criativamente do teu filme, sabe? E era, assim, as coisas mais comuns era você ver o montador, e eu comecei a ser um coordenador de pós, que eu falei assim, cara, não vai rolar essa sala, não vai, você não pode, sabe? Eu falei assim, como é que você tem coragem de colocar o editor para trabalhar aqui? O cara está fazendo teu filme, sabe? Ele vai, tipo, chegar cansado, o montador não tá só lá clicando, ele precisa pensar, ele precisa ter um ambiente que seja legal. Então eu comecei a me juntar com esses montadores, que eram os caras que eu admirava, o Marcinho, o Dani Rezende, o Gustavo Gianni e tudo mais, e me apresentei para eles e falei assim, cara, eu estou precisando montar The End, que vai ser uma casa de edição, onde a gente vai ter umas puta ilhas de edição bem foda, a gente vai criar um outro jeito de colocar as mesas, onde o diretor não fica atrás de você, sabe? Você não fica com a mesa encostada na parede trabalhando e tem um cara atrás de você, não, o diretor vai ficar ali, tipo, num sofá do lado, e vocês vão conversar olhando no olho.
sabe? Tipo, para trocar ideia, porque vocês estão no mesmo nível, você não está abaixo do diretor, o diretor não está atrás de você, falando que você tem que fazer flanelinha de frame, você faz aqui, faz ali. E, então, assim, essa era a primeira coisa que a gente pensava, você falou assim, vamos oferecer um espaço criativo e acolhedor e que estimule o processo criativo de edição, que seja bom tanto para a produção quanto para o editor, né? E aí, sei lá, eu não sou empresário, né? Tipo, não tinha o menor conhecimento de empresa, tudo mais, mas aí a gente chegou a fazer um business plan, aí viu que esse modelo de negócio não ia se sustentar se não tivesse publicidade, e meio que abortamos essa ideia. Mas o que eu fiz? Eu me juntei com 2 amigos que eram sócios de uma outra produtora que eles tinham, e tinha um espaço na Vila Madalena, que era uma sala, num lugar que era um coworking, e aí a gente aproveitou um projeto que eu era coordenador de pós, que era um reality, só que a gente fez isso indiretamente, então eu trouxe toda a pós-produção lá para dentro e fiz a coordenação, fiz uma coisa de curadoria, eu não tinha o colorista, mas eu indicava e contratava o colorista, eu não tinha o montador, e a Dende surgiu como um hub assim, de pós-produção, justamente nessa época. E assim, conforme a gente foi trabalhando e aumentando a quantidade de projetos que vinha para casa, aí falou assim, putz, talvez seja melhor a gente ter um colorista. Só que eu estava acostumado a trabalhar com os melhores coloristas do Brasil, sabe? Ficava aquela coisa assim, putz, cara, eu vou trazer um colorista que não seja um puta de um talento, sendo que eu estou acostumado a trabalhar com isso. Então, assim, a gente teve que esperar até ter o melhor, sabe, o momento certo de trazer o cara certo. E aí começou, e aí a gente teve um processo, aí eu tive que voltar muito atrás, né, no que eu estava na minha carreira, se estou fazendo, se fazia séries Prime da HBO, né, filmes de não sei o que lá. Então, por exemplo, o Celton fazia os filmes do Celton, e quando chegou a hora dele finalizar um último longa dele, sabe, eu não tinha nem a conversa, tipo, finaliza na The End. Eu, como amigo, hoje eu sou amigo dele, você falou assim, bro, faz lá na Quanta, que lá vai ser... Tá, os caras top, sabe, que você precisa, e a gente continua assim, não vejo nenhuma das outras empresas como concorrentes, sabe, assim, a gente se complementa, a gente tem espaço para todo mundo. E aí a The End começou a infraestrutura que a gente montou para atender todos esses grandes projetos de entretenimento, de repente se tornaram uma mão na roda para o momento que a publicidade estava. E aí foi migrando aos poucos, não conhecia nada de publicidade, não conhecia nada de agência, não conhecia ninguém, e hoje a gente é tipo uma referência, assim, como one-stop shop de lugar de pós-produção, sabe? Então, assim, tudo a gente resolve lá dentro, de conversão de material, laboratório digital, edição, se precisar, cor, efeito, 3D, senão a gente só não faz som e filma. A Letícia compartilhou um link com a gente falando, tem uma entrevista da preparadora de elenco Amanda Gabriel que trata exatamente desse assunto, a relação do diretor com a equipe, o elenco e a montagem do filme. Recomendo e deixo o link para vocês. E jogou um link aqui, então quem tiver interesse pode clicar e depois desdobrar essa conversa no que a Letícia trouxe. Obrigado, Letícia. Eu tenho a gente está acabando o tempo e eu tenho uma série de perguntas que eu queria fazer, mas eu acho mais interessante, já que a gente está nos últimos minutos, ou convidar as pessoas a jogarem aqui no chat uma pergunta, e enquanto isso, ouvir de você. Duda, faltou a gente abordar alguma questão, algum assunto aqui hoje? Você quer se aprofundar em mais alguma coisa? Você quer concluir de algum jeito? O palco e a palavra são seus. Olha, aí puxando um pouco para o lance do curso, né, eu acho que é interessante, por exemplo, como eu disse, o foco não é o programa de edição, né? Então, quando você fez a apresentação, você falou disso, a gente vai passar, tem um módulo onde, entre um dos projetos que a gente disponibiliza para os alunos editarem, eu conto um pouco do meu processo, né? Então, assim, como organizo, como faço o select, como faz o primeiro juntão, né? Primeiro corte, a evolução do trabalho de som. Então, assim,
tem o software, mas não é uma aula de Premiere. Ah, clica aqui. É tipo assim, a gente pressupõe que você sabe o básico de um projeto, de um programa de edição, entendeu? Mas ele não é um curso que você aprende a mexer no programa. Eu uso como as ferramentas, todas as ferramentas que o Premiere que eu uso lá são as mesmas que eu uso no Avid, que é o programa que eu prefiro para editar, mas que também tem no Final Cut, que também tem no DaVinci, que todos os programas de edição que forem inventados daqui para frente vão ter igual. A gente fala muito também sobre questão de gênero, gênero cinematográfico, né? Então, essas diferenças dos elementos do suspense, do terror, da comédia, como o terror e a comédia também, apesar de serem completamente diferentes, tem muita coisa parecida. A gente fala sobre linguagem cinematográfica, história do cinema, mas a história do cinema com uma perspectiva voltada para a edição, né? Então, por exemplo, como que as tecnologias, né, a evolução das novas tecnologias, elas interferiram, né, no modo de se contar a história, inclusive como elas continuam, né, com TikTok, com stories, né, porque assim, tipo, a gente está reinventando ainda a maneira de contar história. Hoje eu vejo tipo, como a galera edita vídeo de YouTube, os jump cuts, as coisas, uma parada que eu começo a achar muito louca, eu tenho visto muito Twitch, né, que é a coisa do stream de jogo, a linguagem que está se estabelecendo, então assim, vai ser isso, então, nos próximos 5 anos vão ter novas linguagens, você vê que os comerciais de TV já têm coisas misturando 16 por 9 de 16, então tem muita... tem muita possibilidade, tem muita coisa que agrega, sabe? Eu vi aqui a pergunta do Bruno. Do Bruno? Deixa eu compartilhar para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então, Bruno, eu não sei exatamente se você quiser contar. Oi? Vini? Não, pode ir, se pode ir. Se você quiser contar no chat aonde você está, que tipo de trabalho você faz já hoje, talvez ajude a dizer o que eu posso, o que ele pode te acrescentar. Mas, sem dúvida, eu acho que assim, o grande diferencial está em abordar a perspectiva de aprender edição sem ser focado em software, em shortcut, né, atalhos de programa e tudo mais, e discutir, né, e ver, assim, né, então se alguma pessoa falando, então você começa a ver, a gente mostra então cenas do Griffith, né, tipo assim, as primeiras do Lumière, depois Griffith, Eisenstein, cinema o realismo italiano, né, então assim, como, e essas coisas, por que isso veio para o cinema, como isso chegou, né? Então, vamos falar, realismo italiano, as câmeras ficaram mais leves, então fica mais fácil estar no carro e filmar, isso permitiu o jump cut, né? Então, se você começa a discutir, coisas começam a fazer mais sentido, né? Tipo, faz novas conexões, mas principalmente a coisa de discutir muito a função da montagem, né? Assim, pensar o storytelling, a dramaturgia presente em cada corte, os exemplos que a gente dá, né? Então, assim, para cada exemplo, para cada tópico que a gente discute dentro dos módulos, tem muita cena de filme, muito exemplo, e desde filmes antigos, filmes modernos, como filmes modernos usam técnicas antigas, sabe, se autorreferenciam. Então, é uma coisa que ajuda muito na formação de repertório, muito em pensar, ter novas maneiras de se pensar cinema e linguagem cinematográfica, e principalmente, assim, o que eu acho que é o grande diferencial e que a gente trabalhou muito é o lance de você, sim, ter um empoderamento, assim, uma autoconfiança na maneira de se contar história. Eu acho que, então, eu vou começar a mostrar os próximos slides já do curso e já começar a encerrar esse evento. Acho que posso te pedir para se despedir, falar umas últimas palavras para as pessoas, talvez passar a rede social,
site, contato, o que você quiser, Duda. Pô, sim, foi um prazer, é sempre super legal. É uma pena estarmos... Cara, na verdade, sim, eu ia falar que foi uma pena ser online, mas achei muito massa que tem gente, tipo, do Brasil inteiro, tipo, surreal. Sim. Eu não tinha me ligado como realmente o fato de ser online, assim, tipo, abre essa possibilidade para a gente de Alagoas, gente do Rio Grande do Sul, gente do Centro-Oeste, sabe? Tipo, achei isso muito, muito, muito show. Então, assim, eu acho que todo mundo que puder, que tiver oportunidade e gostar de cinema, e tem muita gente que fez o curso ainda quando era presencial, assim, fotógrafo, gente mesmo que não necessariamente queira seguir a carreira como montador, mas abre um novo olhar sobre como se pensar cinema, sabe? Então, isso é muito legal. Cara, Dendi, assim, as nossas redes sociais, dendi.tv, tanto no Facebook é Dendi Post. Lá a gente basicamente posta o nosso portfólio de trabalho, né, dos nossos artistas, quando vem coisa de efeito, coisa de cor, é super legal. E eu acho que é isso, sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro falar sobre isso. Uma pena que não dá para rolar depois o cafezinho e trocar uma ideia com cada um de vocês. Mas sintam-se à vontade de entrar no site, tem lá meu e-mail, se alguém quiser me escrever, e a gente sempre responde tudo. Enfim. Duda, Beleza? Obrigado. muito obrigado. Obrigado pela generosidade, pela fala, foi um prazer ouvir. Eu vou aproveitar o gancho que você falou da importância e do interesse que é fazer esse curso e vou mostrar para as pessoas aqui outras coisas. Fique à vontade para desligar a sua câmera e seu mic, se você quiser, tá bom? Então pode ficar com elas abertas, tanto faz. Só para aproveitar enquanto a gente ainda está falando e está quente ouvindo tudo que o Duda falou, por que é tão legal esse curso? E eu tô falando isso porque eu acabei de falar com o professor dele, né? O curso, ele é todo estruturado agora em aulas detalhadas e de fácil entendimento que você pode acompanhar pelo computador, pelo tablet, pelo celular, no momento em que você achar mais propício. Além disso, você vai desenvolver as suas várias atividades práticas, porque é um curso prático, em todos os módulos, dentro do ritmo que for mais adequado para você no momento que você está vivendo. Então, segue o seu cronograma, segue a sua timeline. Além disso, você vai receber correções dos seus trabalhos e feedbacks individualizados de todos os tutores que estão nesse curso para te ajudar a se aprimorar, para dizer os pontos fortes, para indicar onde investir e melhorar. Então, não é porque é um curso online que vocês vão estar num vácuo e perdidos. Muito pelo contrário, vocês vão estar acompanhados por pessoas que estão interessadas no seu crescimento, sim. Outra coisa que vale a pena citar aqui é justamente que vocês, quando se inscrevem, têm direito a 1 mês de curso grátis aqui na IF, o English Live. Aqui vocês têm acesso a 1 mês de acesso à plataforma online, 16 níveis de inglês e um nivelamento para saber onde vocês se encaixam nisso tudo. Então, também é um jeito de pensar na expansão desse curso. Aqui, faltou falar isso. No final do curso, vocês apresentam um trabalho autoral, ou seja, você já tem conteúdo para acionar no seu portfólio, vocês vão ver todos os conhecimentos, as técnicas, as dicas colocadas em prática no seu próprio trabalho. Vocês apresentam um trabalho autoral e ganham o certificado da EBAC. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Aqui. Então, lembrando que no botão clique aqui, hoje e só hoje, vocês têm acesso a 50% de desconto no curso online de edição de filmes. Eu vou lembrar vocês que clicando no botão clique aqui, vocês não estão contratando o curso automaticamente, vocês não estão se inscrevendo automaticamente, vocês só estão garantindo o benefício e estão tendo acesso a maiores informações sobre forma de pagamento, duração, qualquer questão mais pragmática do curso,
Clicando no botão clique aqui, vocês vão ter acesso também a essas informações. Se vocês ficarem interessados em conhecer esse curso ou em conhecer a EBAC, eu deixo aqui todos os nossos contatos. Então, qualquer dúvida, esse é o nosso e-mail, esse é o nosso telefone, vocês podem falar com a gente também em www.ebaconline.com.br, vou deixar aqui. O link para vocês verem quais são os cursos que estão disponíveis e quais são os próximos eventos online. Toda semana a gente tem vários eventos versando sobre o universo da EBAC e sobre as artes criativas. Hoje a gente teve alguns, amanhã tem mais, semana que vem tem mais. Se vocês quiserem conhecer os novos eventos online, quiserem já se inscrever, quiserem já saber e se programar, por favor, acessem EBAC Online. Quando voltam os cursos presenciais? Isso eu não sei te informar, Bruno, porque depende de uma operação muito além do que eu posso te dizer agora, porque a gente está vivendo uma situação de pandemia. O que eu posso te dizer é, pelas informações e pelo info@ebac.art.br, você consegue ficar atualizado com essa resposta. Então, essa é uma meia resposta, mas eu acho que eu consigo te responder assim, né? Tudo bem? Outra coisa que eu queria lembrar vocês esse evento online, ele vai estar disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube, não só esse, mas todos os outros eventos online que já rolaram esse ano, no ano passado. Se vocês quiserem rever a fala do Duda ou conhecer os outros eventos passados, deixei o link aqui para vocês do canal da EBAC no YouTube. Entrem lá, assistam a fala de hoje, vejam as falas que rolaram antes e comentem com a gente, conversem conosco. Como é que chegou para vocês? O que foi interessante? O que foi menos interessante? É muito bom poder trocar com vocês, não só agora no chat, mas também no futuro, seja pelo chat do YouTube, seja pelas redes sociais, seja pelo info@ebac, enfim. Entrem em contato com a gente, é um prazer construir junto com vocês. Obrigadíssimo por acompanharem a gente hoje, foi um prazer ouvir o Duda, foi um prazer estar com vocês também. Eu agradeço demais pela presença de todos e todas. Se eu puder responder mais uma última pergunta rapidinho, eu estou à disposição e estou também ganhando tempo para vocês clicarem no botão clique aqui. Se não tiver mais nada, eu encerro a live e junto com isso eu também encerro a promoção. Então, tudo bem para vocês? Falta dizer alguma coisa? Falta colocar mais alguma coisa? Dá mais uns minutos aqui pra gente ganhar esse tempo e quem não clicou, clicar agora. Acho que encerramos então por hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Quem quiser reassistir esse encontro, o link está aqui no chat, ou então só joguem EBAC Online no YouTube. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite a todas, e a gente se vê nos próximos encontros. Tchau, tchau.